A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1 e 6. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Bem, hoje eu quero falar sobre a fé natural e a fé espiritual. Primeiro, a fé natural é aquela fé que ela não precisa de uma intervenção divina para que ela aconteça. Vamos dar um exemplo. A fé natural, você não precisa acreditar que se você está pela parte da manhã, você não precisa acreditar que quando no final da tarde o sol irá se pôr. Você não precisa acreditar que vai anoitecer. Você não precisa acreditar que no dia seguinte vai amanhecer um dia, que você irá ao seu trabalho, que na semana ou no domingo você irá ao culto. Você não precisa ter fé. E isso também não precisa de intervenção divina para que isso aconteça, porque isso é um ciclo natural. E a fé espiritual, ela necessita de a intervenção divina para que isso aconteça. E essa fé que nós devemos ter todos os dias. Porque isso nós cristãos, ou você que não é cristão, mas acredita que Deus existe, a gente tem que ter essa fé dentro de nós. Até então, no versículo 6 de Hebreus 11, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E nós temos que acreditar no Senhor. Ora, a gente precisa dessa fé para que nós possamos viver nesses dias difíceis a qual nós estamos vivendo. Porque tem muitas pessoas que acreditam de acordo com a circunstância. Porque quem acredita de acordo com a circunstância, se a circunstância está favorável para mim, eu acredito que esse algo irá dar certo. Se essa coisa não está favorável para mim, aí eu não acredito. Não. Você tem que acreditar quando as coisas não estão favoráveis, porque quando está favorável é natural que isso venha acontecer e irá dar certo. Agora a fé espiritual é isso, é quando a situação, a circunstância ela não está em seu favor, mas pela a questão da sua crença de acreditar que em Deus, que isso irá passar, que isso irá mudar. É essa fé que a gente tem que crer. Por mais que a gente não esteja vendo o que está acontecendo, por mais que a gente não esteja olhando com os nossos olhos naturais, mas a gente tem que crer que vai dar certo, que essa situação irá mudar. É essa fé que Deus quer nos entregar neste dia. Vamos ser bem claro, vamos falar de Abraão. Abraão ele é conhecido como o pai da fé, porque Abraão simplesmente ele acreditou naquilo que ele ouviu. Deus falou para Abraão, Abraão, você vai pegar o seu filho, o seu único filho, e irá sacrificar. E Abraão ouve a voz de Deus e vai para o monte sacrificar o seu filho de acordo com aquilo que Deus pede. Se Abraão fosse levar pela questão lógica, Abraão não iria obedecer. Ora, porque Deus já tinha prometido a Abraão que ele ia dar um filho a Abraão e a Sara. E que deste filho sua geração seria incontáveis como a areia da praia e as estrelas do céu. Quando ele chegou até no monte, aí Isaac pergunta, pai, cadê o cordeiro? Aí Abraão diz para Isaac, Deus proverá.
Abraão não estava vendo a providência, mas ele acreditou que Deus iria prover, que o seu filho de alguma forma não iria morrer. Abraão, para ele acreditar na providência, não precisou que a providência estivesse ao seu alcance ocular. Ele acreditou naquilo que Deus falou, independente de circunstância. Por isso que o milagre não tem acontecido na tua vida, porque você quer acreditar naquilo que você vê, e Deus está te dizendo, meu filho e minha filha, está na hora de você acreditar no sobrenatural de Deus. Não precisa você estar vendo para que você acredite. Não seja um Tomé. Eu só acredito se eu ver as chagas na mão de Cristo. Está na hora de você acreditar naquilo que Deus fala. Está na hora de você ter essa fé. Eu não estou vendo, mas eu acredito que Deus vai me tirar dessa situação. Você precisa acreditar que isso que você está vivendo, que essa luta, que esta guerra, que essa tristeza, que essa dor vai passar. Que Deus vai te curar, que Deus vai te restaurar, que Deus vai mudar o roteiro da tua história. Ah, mas está tudo dando errado, as coisas que estão acontecendo cada vez estão ficando mais pior, porque você está se deixando levar pela circunstância, pela situação. Está na hora de você deixar todas essas coisas de lado e fechar os teus olhos e acreditar que Deus é o Deus do milagre e que Ele vai mudar a tua história. Para de viver pela circunstância. Quem vive pela circunstância não é digno de viver o sobrenatural e o milagre de Deus. Tem muita gente que quer viver o sobrenatural de Deus, que quer ver o milagre de Deus, mas não acredita. Prefere viver baseado em circunstâncias do que viver acreditando naquilo que Deus pode fazer em teu favor. Se você quer viver momentos de milagres na tua vida, está na hora de você viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Está na hora de você acreditar. Embora que você não esteja vendo, mas se é Deus que está dizendo, creia e acredite. Deixa eu te falar aqui uma coisa. O ano de 2020 não está sendo um ano fácil. Porém, essa circunstância está nos mostrando que será muito difícil. E tem muitas pessoas que estão se deixando levar por essas circunstâncias, mas eu não. Eu acredito em Deus. Eu acredito no poder, no sobrenatural de Deus. E eu creio que logo, logo, Deus irá mudar essa história. O ano de 2020 pode ter iniciado como um caos, mas não irá terminar, porque o nosso Deus é um Deus do milagre. E como é que eu faço para que eu possa ter fé, acreditar em Deus? Ora, a Bíblia diz em Romanos 10, Romanos capítulo 10, versículo 17, diz o seguinte, ora, a Bíblia diz, ora, a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Está na hora de você esquecer um pouco as notícias que estão falando nessas mídias. Está na hora de você ouvir muitas coisas que estão passando nos telejornais. E está na hora de você ouvir mais a palavra de Deus. Está na hora de você ler mais a palavra de Deus. Quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais fé vai sendo gerada no teu coração. E aquilo que você não acreditava, você vai começar a acreditar e vivenciar aquilo que Deus tem para a sua vida. Então tem muita gente que quer ter fé, mas não quer ler a palavra, não quer ouvir a palavra. Se você começar a ouvir coisas negativas, notícias ruins, isso vai bloquear a tua fé.
E quando você começa a ouvir a palavra de Deus, quando começa a ler a palavra de Deus, você começa a ver o agir de Deus e os milagres de Deus. E você vai ver, ora, se Deus fez na vida do profeta X, se Deus fez na vida de fulano de tal, Deus também irá fazer na minha vida. É que nem eu acredito. Eu leio a palavra de Deus e sou alimentado e creio que Deus irá fazer muitos milagres em nossas vidas, na sua vida. A palavra de Deus tem mais de 32 mil promessas. Eu acredito que essas promessas, elas irão se cumprir na vida daqueles que nele creem. Noé creu, fez a arca, ouviu a palavra de Deus, fez a arca. Mas ninguém acreditava, mas Noé creu e pela fé Noé foi salvo. Eu quero te dizer, se você crê que Deus vai te tirar dessa situação, que este momento que você está vivendo não significa que você continuará vivendo, eu quero te dizer que Deus vai mudar a tua história. Te prepara, porque muitos que estão vendo você passar por esse momento, por essa crise que você está passando, muitos irão ver o que Deus irá fazer na tua vida. Te prepara, pois o ano de 2020 será o ano da colheita, será um ano de divisor de águas na sua vida. Então creia, acredite, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Fica na paz.